bem interessante, que gera bastante controvérsia também, mas a gente vai ficar só no light. Alright? Nada de grandes debates, mesmo porque essa caixa tem que ficar aberta. Não tem como a gente fechar a caixa de interpretação para saber quem são as benditas das duas testemunhas. Mas ele viu, depois dessa visão linda, magnânima desse anjo gigante com o pé na terra e no mar, com um livrinho aberto, 7 trovões, e come o livro, e oh, aleluia, né? O mistério vai se cumprir na 7ª trombeta, glória a Deus. Muda totalmente a cena, e aí João recebe uma vara de medir, e ele é levado ali para Jerusalém. E o anjo fala assim para ele: olha, você vai medir o templo de Deus, infere-se que é de Deus, o altar e os adoradores. Tem algumas pessoas que pensam que não é o templo de Deus. Talvez seja o templo do anticristo, talvez. Não, caixas abertas, possibilidades. Agora, o que não deveria ser medido é o átrio. O átrio não deve ser medido, por quê? Porque ele foi dado aos gentios. E eles pisarão a cidade por 42 meses. Esse é o primeiro marcador de tempo específico para os 3 anos e meio da grande tribulação, e vem como 42 meses. Okay? Então, guarda essa informação aí. O que vai acontecer em 42 meses? A cidade será pisada pelos gentios. A cidade e o átrio não pode ser medido. Ok, aqui já tem uma problemática de tradução. No versículo 3 do capítulo 11 diz assim: e darei poder a... Não tem isso no texto. E darei minhas 2 testemunhas. Deus está dando 2 testemunhas. Ele vai dar poder para elas, mas aqui ele só está nos dizendo que ele deu para a terra, para Jerusalém, para Israel, ele deu 2 testemunhas. Quem são essas 2 testemunhas que profetizarão por 1260 dias? Segundo o marcador de tempo, agora não com meses, mas com dias. Esses 1260 dias são meses lunares, para dar 42 meses certinho. Não cabe isso no ano gregoriano, ok? O ano gregoriano é pouco. Tem que ter mais do que isso para encaixar no ano gregoriano. Quem são essas 2 testemunhas? Elas são 2 oliveiras, que são 2 candeeiros e são 2 profetas. Isso tudo extraído do texto, não da minha cabeça. Quando a gente chegar no seminário de ler o texto, a gente vai ver que está aí. Você vai procurar aí. No versículo 6 não diz esses homens, só diz estes têm poder. Estes têm poder. Para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, eles têm poder. Então, lá no começo, ele puxou desse texto lá para o outro versículo, ele puxou do versículo 6, ele puxou lá para o 3. E darei poder, não. E darei as minhas 2 testemunhas, e lá no 6 ele completa. Eu estou te dando essas 2 testemunhas, elas vão ter poder. Eu vou dar para elas poder, ok? E eles são profetas, porque eles vão profetizar. E porque está escrito em algum canto aqui, né? Nos dias da sua profecia. E aí depois a gente tem que voltar lá e ler Zacarias. Então lembra, a gente está dando só uma pincelada do capítulo 1 até o capítulo 22 hoje. A gente não está entrando em todos os detalhes. Mas como é impossível eu não entrar em algum detalhe, você volta lá em Zacarias 4 para ler a respeito dessas 2 testemunhas, lá no Antigo Testamento. Quais são algumas características aqui? Primeiro, elas têm proteção total por 1260 dias. 1260 dias, ao mesmo tempo em que a cidade seria pisada, elas têm proteção total e absoluta de Deus. Até matar pessoas que tentem matá-las, elas vão poder. Elas têm essa total discernimento, sabedoria, autoridade, permissão, inquestionável. Depois de 1260 dias, zero proteção. Aí, elas serão mortas pela besta do abismo. Anota aí que é a besta do abismo. Tem besta que sobe da terra, besta que sobe do mar, besta que sobe do abismo. Besta quadrada, besta, né? De tudo. Ai, quando a besta as mata, e ela as matará, as matará as 2 testemunhas, os seus corpos ficarão na praça da cidade por 3 dias e meio.
3 dias e meio. Engraçado, né? Que elas vão ficar mortas 3 dias e meio e a grande tribulação são 3 anos e meio. E a galera que não quis ouvir, porque o que esses 2 profetas vão dizer, provavelmente? Se eles vêm mais ou menos no espírito de Elias, de Moisés, de João Batista, o que eles vão fazer é ministrar arrependimento. 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 Gente, vocês vão para o inferno, vocês vão para o lago de fogo. Arrependimento, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, e o tempo está próximo, e tudo vai acontecer muito rápido. Assim como Elias era chamado de atormentador de Israel, perturbador de Israel, essas 2 testemunhas também serão tidas como atormentadoras e importunadoras e whatever. As pessoas vão se alegrar depois que elas morrerem, não vão nem enterrar. Deixa aí para todo mundo ver, assim que acontece com quem nos contraria, né? Tudo bem, levou 1260 dias e elas estão assim, né? Eu não sei se era Moisés, porque Moisés morreu, mas eu acho que está mais para Moisés do que para Enoque, mas pode ser que seja Enoque, quem sabe? Pode ser uma grande multidão, tem gente que coloca essas 2 como grandes multidões espalhadas pela terra. Eu não vejo nenhuma necessidade de confundir as 2 testemunhas com 144 mil daqui, 144 mil daqui e a grande multidão de santos no grande avivamento dos últimos dias. Eu acho que cada coisa é uma coisa, separada. Mas tudo bem. Eu estou imaginando as 2, né? Então, que dia é hoje mesmo? Você está anotando aí no calendário, né? Risca, risca, risca. Colocar num timer. Quando chegar no penúltimo dia, me avisa. É amanhã, você está pronto? Não, mas tudo bem, você está pronto? Também não, mas bora lá, né? A gente não sabe como eles serão mortos, como esses 2 serão mortos, mas fico imaginando chegando o dia da morte. Quem que sabe o dia da morte? Jesus sabia o dia da sua morte, que coisa louca isso. Bom, como que eles vêm e eles não têm essa informação? Eles sabem como assim vêm? Como eles vêm para cá? Eles estão aqui, eles são de Deus e eles não têm essa informação? De que eles têm 1260 dias de ministério? Eu tenho certeza, eu creio. Vou falar tenho certeza, eu creio que eles têm toda essa informação que a gente tem aqui. E eu acho que eles estão sabendo. Mas não tem problema, Paulo sabia que ele ia morrer também. A maioria dos mártires, até o Policarpo que a gente leu na outra semana, né, ele podia ter fugido e ele falou, não vou mais fugir. Então, chega uma hora que a gente, parece que assenta o negócio, né, uma sobriedade de, agora, chegou a minha hora. Elas ressuscitam, então elas passaram mortas lá na praça da cidade 3 dias e meio, e aí elas ressuscitam e elas sobem aos céus, na vista de todo mundo. Aqui acontece um grande terremoto na cidade, 1/10 da cidade é destruída. Jerusalém, a gente está falando de Jerusalém aqui. Eu sei que tem um grande debate aqui se é, se não é. É Jerusalém o lugar que Jesus foi crucificado. 7.000 pessoas vão morrer. Quem não morrer, vai pelo menos, nele vai ser gerado temor de Deus e ele dará glória a Deus. O que significa isso, não sei. Reconheço Yahvé, Yeshua, não sei qual vai ser o entendimento. Só sei que vão ter temor, ou medo, ou pavor, e vão dar glória a Deus. Já é alguma coisa, melhor do que nada. Né? Melhor do que nada. Deixa eu terminar aqui antes de olhar ali. Que lugar é esse? A cidade é chamada de Santa, no comecinho aqui. No versículo 2, a cidade é chamada de Santa. Ela é chamada de grande cidade. Ela é chamada de Sodoma espiritualmente, Egito espiritualmente. Interessante voltar para o Egito, né? Fazer esse paralelo não com Sodoma e Gomorra, mas colocar Sodoma e Gomorra, como implícito que está a Gomorra com Sodoma, e puxar o Egito, o lugar da sua escravidão. O lugar que simboliza mundo. Né? Mundo sem Jesus. Né? E desculpa, não entrou aqui o Jesus com letra maiúscula, mas é Jesus com letra maiúscula. E onde Jesus foi crucificado. Onde Jesus foi crucificado? Em Jerusalém. Ah, mas ele foi crucificado fora das portas de Jerusalém. O que significa isso? Cara, não sei. Mas o lugar que Jesus foi crucificado foi Jerusalém, ainda que tenha sido fora das portas. A cidade, ela é mais do que as portas. A fortaleza é para o refúgio do povo
Em tempos de guerra, você entra na cidade, fecha as portas, mas quem mora nos campos ao redor de Jerusalém também mora em Jerusalém. Não mora em Belém, não mora em Nazaré, mora em Jerusalém, ok? Eu ouvi um debate desse dia na minha aula com o pessoal do IHOP e alguém perguntou, falou, não, mas é fora da cidade, então onde é? Ué, gente, não é em Belém, é em Jerusalém. Okay? A cidade onde tem o templo é Jerusalém, onde Jesus foi crucificado é Jerusalém. Não pode mistificar tanto assim também, né? Estou quase terminando aqui, tá, meninas? Quais são as reincidências desse capítulo 11? Povos, línguas, tribos e nações, elas verão e celebrarão a morte das duas testemunhas, e a besta fará guerra aos santos. Aqui você começa algo que a gente vai ver mais para frente no 12, vamos ver no 13 também, sem essa nomenclatura, mas é a perseguição dos santos. Peculiaridades aqui nesse texto, nós temos os absolutos de tempo, né? E esse é muito importante, então não perde ele de vista. O fim do ministério das duas testemunhas, ela coincide com o fim dos eventos do segundo ai. Da onde eu tirei isso? Versículo 14. É passado o segundo ai, o terceiro ai cedo virá, rapidamente virá. Ou seja, eu terminei o ministério das duas testemunhas, que foram 1.260 dias, e os 42 meses de Jerusalém ser pisada. Nesse mesmo momento acaba o segundo ai. O segundo ai é o quê? A sexta trombeta. Ou seja, o tempo da sexta trombeta acaba, a gente não sabe quando ela começa. Porque talvez, né, a gente não tem o tempo da primeira trombeta, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, a gente tem 5 meses. E da sexta, a gente sabe que ela conclui com o fim do ministério das duas testemunhas. Então, aonde você terminar a sua sexta trombeta, para começar a sua sétima trombeta, ali você fechou 1.260 dias ou 42 meses. Isso é um absoluto, não dá para violar isso daí na sua cronologia, na sua linha do tempo, ok? E aí nós chegamos no texto mais magnânimo de todos, que eu vou ler. Apocalipse 11, vamos continuar, né? Paramos lá na sexta trombeta, ele deu uma pausa, explicou algumas coisas, 7 trovões, etc., 2 testemunhas, e agora ele vai continuar com a sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos deste mundo vieram a ser, passaram a ser, começaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará, ou ele começou, passou a reinar, seria mais correto, para todo o sempre. Aleluia. Vou ler de novo, porque vocês não ficaram entusiasmados o suficiente. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele começou a reinar para todos sempre. Aleluia, amém. Esse é o texto da segunda vinda de Cristo. Aqui ele começou a reinar. O grego, né, o tempo, o verbo. Aqui ele vai repetir algo que está lá no capítulo 19 também, mas antes da vinda do cavaleiro, quando ele fala das bodas do cordeiro. Todos esses segredinhos são importantes aqui para o nosso texto. E aí nós temos algo muito importante, né? Porque a gente vai pegar, imagine aqui que a gente está na sétima trombeta, então a gente viu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selos. O sétimo selo libera 7 trombetas. Vimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétima trombeta. Daqui a gente vai pegar o gancho, quando a gente chegar nas bacias da fúria, a gente vai ver a mesma cena da sétima trombeta preparando a entrada das bacias da fúria. Isso para nós vermos que de fato é uma sequência. Então aqui a gente vai ver coisas que a gente vai ver lá no capítulo 15. É aberto o santuário de Deus no céu. É vista a arca da aliança. Com isso, por que é um ai? Para nós é maravilhoso. Para os santos é maravilhoso. Mas é o terceiro ai. Por que é o ai? As nações vão perceber que tudo o que as duas testemunhas falaram, tudo que os 144 mil falaram,
tudo que os anjos que voaram pelos céus falaram, tudo que os santos têm pregado, desde sempre é verdade. E agora eles não têm mais por onde, porque passou a vez, passou. Jesus veio e acabou. Pelo menos para quem não recebeu para quem recebeu a marca da besta, não tem mais vez. E as nações, a reação das nações é que elas se iram por causa da ira de Deus, não esperavam que a ira de Deus fosse real, não esperavam que Deus era de verdade, que ele tinha muitas cartas na manga, que ele era o Deus criador e que ele mandava na história. E aqui vem o tempo de julgar os mortos e de dar galardão aos servos de Deus. Então é um tempo de resposta, de reação das nações. É tempo de recompensa dos mortos, porque os mortos em Cristo ressuscitaram. Então veio um julgar de mortos. Quem passou no crivo, subiu, ressuscitou. Quem não passou no crivo, não tinha a cobertura do sangue de Jesus, não aceitou a Cristo antes de morrer, não ressuscita. Então vem um juízo de mortos, os que ressuscitam e os que não ressuscitam, e o galardão dos santos, dos mortos, é que eles ressuscitarão. E é tempo agora de destruir os que destroem a terra. A palavra destruir é diafteiro. Corromper, mudar para pior, destruir, consumir, matar, apodrecer. Vem de caluniar, ou seja, aqueles que têm corrompido a terra, desvirtuado o plano de Deus para essa terra. Não um plano humanista, racional, vamos salvar as focas e matar os seres humanos. Não, isso não é justiça de Deus, isso é fora do prumo. Aqueles que corrompem, né, é para salvar as focas, mas não é para destruir, né? Então, existe um prumo de cura e de libertação da terra, que haverá um juízo por causa disso. Então, Deus agora vai começar um momento de destruir os que destroem, os que corrompem e desvirtuam o chamado de Deus para a terra. E isso vem por meio das bacias da fúria, que são a próxima sequência de eventos a serem liberados. Alright? Vocês gostaram? Vocês nem perceberam, né? Fica de olho nesse globinho aqui. Fica de olho nesse globinho aqui. É o juízo de Deus, mas Deus não vai destruir a terra, vai destruir os que destroem a terra. Então, o que aconteceu até aqui? A segunda vinda aconteceu, junto com a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos e arrebatamento de todos. Aconteceu aqui nessa sétima trombeta pela linguagem e por outros fatores que a gente vai ter que estudar ao longo do tempo, para vocês que não nos acompanham ainda a esse tempo todo, né? Mas aqui nós temos algo muito importante. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem está adorando aqui são os 24 anciãos, que ao soar da sétima trombeta, ao glorioso acontecimento, os 24 anciãos dizem: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e começaste a reinar. Exatamente. Então, essa frase reincidente, que és, que eras e que hás de vir, ela é importantíssima no livro do Apocalipse, porque ela nos dá esse marcador de tempo da segunda vinda. Ela vai repetir mais uma vez só, assim como ela está, acho que no singular, de vez em quando elas mudam de tempo, mas o X da questão é que ela foi, que era, que é e que há de vir, até aqui. Aqui ele veio, então quando eles adoram, já não tem essa terceira parte. E como disse antes, entre selos, entre trombetas e entre bacias, aliás, hoje eu não disse isso ainda, mas a gente vem falando isso quase todo o seminário. Entre cada conjunto de 7, nós temos eventos de relâmpagos, vozes e trovões. Ele aumentou para terremoto entre selos e trombetas, e agora entre trombetas e bacias da fúria, nós vemos uma grande saraivada, acrescentada, né? Isso vindo sobre a terra. E a gente vai parar a nossa parte da manhã aqui, por enquanto, mas no ensino, né? A gente continua. Deixa eu ver as perguntas aqui.
clima de adoração no céu até mudou com a presença da igreja. A igreja já está lá, né? Ela já está no paraíso, mas ela não está com corpo, alma e espírito, ela não está nessa plenitude. Porque os santos, os mártires não estão ali debaixo do altar. Então eles já estão na sala do trono. O que muda é que isso se cumpriu. E, bom, tudo que Jesus faz é glorioso, mas muda porque o plano da redenção alcançou mais uma etapa finalizada. Tem mais ainda, né, para acontecer depois disso. Mas não esquece que tem gente lá já, que vem subindo, né, durante a grande tribulação, que já está morrendo já, que está no paraíso. Então, mas ao som da última trombeta, Vai ser espetacular. a igreja sobe, os mortos ressuscitam, nosso encontro nos ares com o Senhor. A atmosfera muda. Sim, deixa eu responder uma pergunta que fizeram aqui. A pergunta era, qual é a evidência da grande tribulação? Da onde vem isso, né? Temos um período de tribulação. É o que está mencionado em Mateus 24? Sim, é o que está mencionado em Mateus 24. Aliás, nós fizemos um seminário inteirinho só de Mateus. Nós fizemos o Introdução aos Sinais do Apocalipse. E no Introdução aos Sinais, nós fomos lá do Mateus 1 até o Mateus 23, para preparar o caminho para nós entendermos Mateus 24. E aí nós temos um seminário que nós falamos inteirinho, Mateus 24, linha por linha. Ele é bem complexo, acho que deu 2 aulas, né? Deu 2 sábados. E sim, Mateus 24 fala da grande tribulação, mas nós já vimos aqui no capítulo 7 também a grande tribulação, os santos que vêm subindo da grande tribulação. E toda a nossa cronologia, ela volta lá em Daniel. Daniel começa a cronologia da 70ª semana de Daniel, e aí ele tem 1290 dias, ele tem 1335 dias, ele tem 2030, 2300 dias. E aí nós chegamos no Apocalipse e nós vamos juntar depois essa cronologia toda. Isso vai ser na nossa próxima aula. Daqui a 2 sábados, a gente vai montar as cronologias agora não sei se a gente vai fazer Daniel primeiro ou Apocalipse primeiro, porque as duas andam juntas, né? Eu gosto de fazer Daniel primeiro e Apocalipse depois. Mas, então aqui a gente tem 42 meses, 1260 dias, isso tudo vai ter que encaixar, né? Tempo, tempos e meio tempo, tudo isso tem que encaixar na cronologia de Daniel, porque as duas elas se completam. Então, sim, Mateus 24. Mais alguma pergunta? Vocês não têm perguntas? Não? Quando a gente lê aqui no capítulo 11, né, fala que não foi medido o templo porque seria pisado pelos santos 42 meses. Mas quando a gente... Só o átrio. O templo é medido. Os adoradores são medidos e o altar é medido. Mas o átrio não, porque o átrio externo normalmente é conhecido como o pátio das mulheres, ou que também é mais para fora ainda do que o pátio das mulheres. Mas ele vai ter ligação, quando a gente vai lá para Apocalipse, não sei se é 20 ou 21, que fala que aí foi medido todo o templo. Eu vou procurar. Provavelmente não, porque são templos diferentes. O templo do milênio é o templo de Ezequiel. O templo aqui é o que está na terra nos dias da tribulação. Mas lá então já é 7º milênio. O de Ezequiel já é 7º milênio. Fala em Apocalipse. Sim, o de Apocalipse 21 já é junto com a Nova Jerusalém, já envolve... É outra estrutura completamente diferente. A pergunta foi em relação ao templo que era medido, se o mesmo templo daqui de Apocalipse 11 é o templo de Apocalipse 21. Vocês entenderam a cadência, a estrutura? Então vamos recapitular enquanto a gente tem tempo. Eu sei que daqui para frente a gente ainda tem a Babilônia com dança de cabeças, dança de chifres e tudo mais, mas se a gente conseguir ficar no resumo do resumo de cada capítulo, a gente consegue terminar os 11 seguintes na parte da tarde. Se eu pegar alguém dormindo,
Vocês eu não posso pegar dormindo. Então vamos lá, recapitulando até aqui. Começamos o livro, João tem uma revelação do Senhor, e o Senhor fala para ele, você vai escrever. Valeu, ok, Deus, quase morrendo aqui, mas eu vou escrever. E aí ele tem um arrebatamento, ele traz uma introdução, mas ele já passou por tudo isso, né? Já escreveu tudo isso. Aí ele vai escrever a introdução depois, né? Cá entre nós. Ele é arrebatado, ele ouve uma voz atrás dele como de trombeta, ele se vira, dá de cara com Jesus, não só ressurreto, mas numa forma que o corpo dele não aguentou, ele quase morreu. Mas ele viu Jesus entre 7 candeeiros de ouro, com 7 estrelas de ouro na sua mão, e Jesus falou assim para ele. Jesus primeiro reviveu ele e falou, olha, o mistério é esse. 7 candeeiros são 7 igrejas, 7 estrelas são os líderes dos anjos das 7 igrejas. Ok, João? Ok, agora senta e escreve o seguinte, para Éfeso, escreve uma mensagem aí, uma exortação, uma correção, para Esmirna, para Pérgamo, para Tiatira, para Sardes, para Filadélfia e para Laodiceia. Diz para Laodiceia que eu estou batendo na porta da igreja, ô igreja, acorda, igreja. E todos precisam se arrepender e ouvir a minha instrução, para que vocês possam compreender e vencer nos dias que estão por vir. O que vai acontecer nos dias que estão por vir? Vamos lá, João, que eu vou te mostrar. Vamos dar um rolê. Ele sobe aqui. Ele vê uma porta no céu, ele sobe e ele vê aquela cena gloriosa de adoração na sala do trono. Tudo, o centro de tudo é Deus. Aí ele passa por ele entra numa outra visão da sala do trono num outro momento. E ele viaja no tempo do passado ao presente, ao futuro. E ele vê o anjo procurando alguém que fosse digno para pegar o livro que estava na mão do Pai e ninguém é encontrado. Ele chora, o ancião vem e fala, olha lá, João, o leão da tribo de Judá, ele venceu, ele pode pegar o livro, ele pode olhar para o livro, ele pode abrir os selos do livro. Ufa, aleluia! E o céu ali, nesse momento, muda toda a adoração no céu por causa desse livro. Capítulo 6, Jesus vai abrir selo por selo os 4 cavaleiros do Apocalipse, o 5º selo, os mártires, ainda tem muito mártir para chegar, e aí ele vê coisas caindo do céu, os céus se abrem, ele vê a dimensão da sala do trono, ele vê no Espírito, e os homens se escondem, ai, socorro, porque Deus vai nos matar aqui, quem poderá nos ajudar? Uau! Mas Deus, está muito intenso isso, né? Calma, João, respira, não tem problema, ó, vem cá. Capítulo 7, eu vou selar 144 mil de Israel, 12 mil de cada uma dessas tribos. E aí ele muda a visão de novo e ele... Arruma para mim, por favor. Ele muda a visão de novo e imagina que ele está pensando, o Senhor vai selar todo mundo de Israel. E os gentios? Aí ele abre um novo momento ali no capítulo 7 e ele vê uma grande multidão de toda tribo, língua, povo e nação, e eles estão todos ali adorando na sala do trono e eles todos saíram da grande tribulação. Aliás, o anjo pergunta para João, quem são esses, João? E João, sábio já, fica a dica, tu que sabes. É que eu vou saber quem são. Vou te falar então, João, sabe a resposta. Eles são aqueles que estão saindo mártires da grande tribulação. Posso continuar com a sequência dos selos agora? Pode sim. Aí ele chega no meu último, que eu perdi em algum lugar. E ele, quando Jesus abre, lembrando que é Jesus que abre, Jesus abre o 7º selo, entram em cena os anjos das 7 trombetas. Mas antes das trombetas tocarem, João vê um cenário de um altar de incenso diante do trono e um anjo que está oferecendo as orações dos santos e tudo. Ele pega aquele incenso e taca na terra, e acontecem vozes, trovões e relâmpagos, e aqui tem um terremoto também, né? As 7 trombetas soam as suas vozes, chega na sexta, João já está, socorro. Não tem problema, João, capítulo 10. Ele vê aquele anjo grande, forte, que desce do céu, que tem o pé num lugar e o pé no outro, e um livrinho pequeno, e ele fala, calma, João, fica em paz, porque na 7ª trombeta eu venho, estou chegando, o mistério de Deus vai se cumprir. Vou continuar mais um pouquinho aqui na explanação, tá, João? Tá, então, olha,
muda de cena, ele está em Jerusalém, ele recebe uma vara de medir e ele vai medir o templo, o santuário, os adoradores, o altar, mas não precisa medir o átrio não, porque eu vou dar os gentios vão pisar esse átrio por 42 meses, mas fiquem em paz, porque eu vou dar 2 testemunhas e elas vão profetizar com fogo, sinais, maravilhas, será tremendo, elas não poderão morrer por 1260 dias, mas ao fim desse tempo a besta poderá matá-los e os matará. Eles ficam 3 dias e meio ali, sem poderem ser enterrados, na praça da cidade de Jerusalém, e ao fim dos 3 dias e meio, o povo lá todo celebrando, elas ressuscitam dos mortos e ascendem aos céus diante dos olhos deles. E aí eles ficam maravilhados e dão glórias a Deus, mas tem um terremoto. 1/10 da cidade é destruída e 7.000 pessoas, ou homens, não sei se pessoas ou só homens estão contabilizados aí, morrem. E aí vem o melhor capítulo de todos, o melhor momento de todos, a gente volta para a cronologia, 7ª trombeta é tocada, e eis que os reinos desse mundo se tornam do Senhor e do seu Cristo, aleluia! Jesus vem, aquele que era e que é, ele reina, tomou agora o seu poder e começou a reinar, glória a Deus. E aqui terminamos a sequência de selos, 7 selos e 7 trombetas. São muitas as emoções que ainda nos aguardam. Então apertem os cintos. O piloto não sumiu, mas vai ser uma viagem bem emocionante. Obrigada, queridos que estiveram conosco até agora. Nós estamos preparando, porque aqui vocês não estão vendo, mas tem uma mesa ali, assim, espetacular, que deu fome. Já faz 1 hora que eu estou sentindo esse cheirinho. E nós voltaremos, você tem aí o link no meu YouTube, já tem lá o videozinho preparado, né? Só clicar nele. Então, você já tem o link aí para você clicar para a segunda parte. Essa live a gente vai encerrar daqui a pouquinho. Mas não esqueça de voltar. Vai, almoça você também, estica as pernas. Se quiser, vai assistir no parque. Mas não deixe de voltar e acompanhar nosso resumão enorme do capítulo 12, agora de Apocalipse, até o capítulo 22. Não perca. Eu te abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Santo Espírito de Deus. Pai, sela em nossas vidas o teu livro, a tua palavra, a tua revelação, essas dimensões que estão para se fundir, o seu governo que está descendo de forma plena, abundante, gloriosa, e fortalece, Senhor, os teus servos, os santos nesta terra, os teus filhos aqui. Fortalece-nos, Deus. Não nos deixa esmorecer, não nos deixa murmurar, não nos deixa, Senhor, entrar debaixo da cobertura do maligno nessa terra, nesse tempo. Não nos deixa entrar debaixo desse entenebrecimento mental, essa nuvem de confusão. Ajuda-nos a ficarmos firmes na tua palavra, na verdade que está na tua palavra, e dela não nos moveremos nem para frente, nem para trás, nem para a direita, nem para a esquerda, nós permaneceremos firmes. E aumenta, Senhor, o nosso conhecimento e a nossa revelação da tua palavra. Nós precisamos te conhecer mais e melhor, mais profundo, com mais intimidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até mais tarde.